Oiê! Bem-vindos ao Contrapalavra. Meu nome é Sofia e eu vou começar esse vídeo com 3 avisos. O primeiro é que o canal chegou a 1000 inscritos. Queria agradecer todo mundo que se inscreveu pela confiança e pelo apoio nessa empreitada de produzir conteúdo de esquerda para a internet, especialmente sobre educação. E queria aproveitar para convidar quem ainda não se inscreveu a fazer isso nesse momento, porque agora a meta é dobrar a meta. O segundo aviso é que a Raquel saiu do Contrapalavra. Vocês vão reparar que a vinheta desse vídeo vai ser a primeira sem o nome dela. Apesar de vocês não verem muito o rosto dela por aqui no canal, ela me ajudou muito desde o começo a selecionar temas para vídeos, a revisar roteiro e a divulgar os vídeos, principalmente lá no Instagram. Então ela esteve trabalhando mais por trás das câmeras. E agora ela vai se dedicar a outros projetos da militância dela enquanto ex-socialista, que fazem mais sentido para ela do que um projeto de comunicação e educação política na internet. Ela está envolvida em outros 2 projetos, então está muito mais que encaminhada. Fica aqui o meu carinho para Raquel e o meu agradecimento público, porque sem ela, sem todo o apoio, todo o suporte que ela me deu, o canal não teria chegado a 1000 inscritos em menos de um semestre. Por fim, o terceiro aviso é que esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos sobre a reforma do ensino médio que eu vou fazer e que vai durar provavelmente até o final do ano. Eu ainda não sei quantos vídeos vai ter essa série, no mínimo 5, porque eu fiz uma pesquisa ao longo de 2 meses. Eu li muitos artigos, dissertações, teses, então eu tô com muito material. E aí, por uma questão de didática, eu achei mais interessante dividir esse material em pelo menos 5 roteiros, de acordo com temas que eles têm em comum, do que fazer um único vídeo muito extenso e muito cansativo. Eu conto com a ajuda de vocês para divulgar essa série, porque não é fácil competir com as propagandas pró-reforma que são financiadas pelo governo federal. Sem mais delongas, vamos para o primeiro vídeo dessa série. A história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes. Essa frase do comecinho do Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels é o "Era uma vez" da nossa série. Isso porque não dá para entender a reforma do ensino médio em sua totalidade sem entendê-la num contexto de luta de classes no Brasil. Nós vimos o acirramento dessa luta no Brasil nos últimos anos. De 2013 em diante, muitas outras mobilizações foram impulsionadas por estudantes, principalmente secundaristas. Por exemplo, as ocupações de escolas contra o projeto de reorganização escolar do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em 2015, a nova leva de ocupações de escolas e da Lesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que resultou na CPI da Merenda em 2016, e muitas outras ações contra a própria reforma do ensino médio e o projeto Escola Sem Partido, de 2016 em diante. Um exemplo recente foi o Tsunami da Educação, em 2019. Os estudantes têm se mobilizado com frequência nos últimos anos porque a educação tem sido atacada com frequência também. E os ataques à educação precisam ser contextualizados num movimento de transferência de poder político dos estados nacionais para grandes grupos econômicos. Esse é um movimento que se dá em escala global. Em meio a mais uma crise do capital, nós assistimos à reorganização do espaço público. O empresariado tenta controlar esse processo e se inserir cada vez mais no aparelho estatal e institucional. Do começo dos anos 2000 para cá, surgiram muitos grupos financiados por conglomerados de empresas e bancos. Um exemplo é o Instituto Itaú Unibanco aqui no Brasil, e eu vou falar muito dele no terceiro vídeo da série. Nós também assistimos o avanço de forças políticas conservadoras no mundo todo. E essas forças possuem interesse peculiar na educação, porque elas veem na educação uma oportunidade de interferir na formação da classe trabalhadora, de forma a guiar a sua consciência, a sua percepção sobre si e sobre o mundo. Esse interesse não é uma novidade, mas ele aumentou significativamente nesse momento de crise. Porque a crise é o momento que a burguesia precisa reorganizar suas pecinhas no tabuleiro para seguir com o jogo. Para ter maior controle sobre o processo produtivo como um todo e vencer a crise, a burguesia ela precisa ter maior controle sobre as forças produtivas. E o trabalhador, a sua força de trabalho, junto dos meios de produção, as máquinas, instrumentos, constituem as forças produtivas. Agora, eu vou falar de um conceito fundamental para entender as reformas que são impostas à educação, por exemplo, a reforma do ensino médio, que é o conceito de capital humano. A teoria do capital humano surgiu na década de 60 com o economista estadunidense Theodore Schultz, e ela ganhou mais força na década de 80 com as contribuições do também economista estadunidense Gary Becker. A teoria diz que a educação eleva a produtividade da força de trabalho, consequentemente, eleva o valor da força de trabalho.
Portanto, a educação não deve ser vista como um gasto, mas como um investimento. Essa teoria pode parecer interessante num primeiro momento, tipo, nossa, então significa que o Estado deve investir mais na educação. Porém, perceba, o beneficiado pela educação é o trabalhador. Logo, como ele é o maior interessado nesse benefício, cabe a ele investir na sua educação e, obviamente, se responsabilizar por suas escolhas e consequências. Dessa forma, prevalece uma concepção economicista da educação. Enquanto investimento, a educação é pensada a partir dos seus resultados e não mais enquanto um processo formativo importante por si só. E se a produtividade da força de trabalho é consequência da formação do trabalhador, ela é um meio de produção produzido pelo próprio trabalhador ao investir na sua formação. Assim, o trabalhador, o proletário, na verdade, ele é um autocapitalista. #somos todos burgueses. O estreitamento da relação entre educação e economia, gerado pela ampla aceitação da teoria do capital humano, impôs a necessidade da escola oferecer uma formação mais pragmática, com o objetivo de garantir maiores retornos e retornos a curto prazo. Com isso, uma série de reformas passaram a ser propostas para a educação e a reforma do ensino médio no Brasil é um ótimo exemplo. Outro exemplo é a formulação da pedagogia das competências, com destaque para as competências socioemocionais. Elas são entendidas como as competências necessárias para a vida no século XXI. Que vida é essa? Precarizada. Então, que competências são essas? Principalmente flexibilidade e resiliência. Ou seja, a capacidade de você se adaptar facilmente a mudanças, já que a vida na sociedade neoliberal em crise não tem nada estável, e a capacidade de você resistir ou se recuperar rapidamente de situações adversas, já que você vai se na vida. A pedagogia das competências, que está fundamentada na teoria do capital humano, transforma a escola numa instituição que agrega valor à força de trabalho, ao trabalhador, que exige dele um esforço pessoal e que o responsabiliza pela sua empregabilidade, ou seja, as qualidades que o tornam capaz de conseguir e manter o emprego. Não dá para falar de pedagogia das competências sem falar do LinkedIn. Em 2019, o LinkedIn lançou uma plataforma integrada com mais de 70 avaliações de competências que emite certificados aos usuários. Com esses certificados, os usuários podem aumentar o seu portfólio e se tornar mais atrativos para os olheiros e empregadores que utilizam a plataforma. O que faz do LinkedIn a pior rede social da história das redes sociais, e olha que a competição é acirradíssima. A BNCC foi organizada do começo ao fim de acordo com a pedagogia das competências. Por isso, eu costumo dizer, brincando, que com a BNCC e a reforma do ensino médio, as escolas vão se transformar em sedes do LinkedIn. Brincadeiras à parte, eu recomendo que vocês assistam o vídeo da Bruna Patti sobre a BNCC, eu vou deixar o link aqui na descrição. A reforma do ensino médio alterou o currículo dessa etapa da educação básica. Eu vou fazer um vídeo específico sobre essa alteração e os impactos disso na formação dos estudantes e no trabalho docente. Por ora, basta saber que agora o ensino médio é composto pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, um currículo em comum, e itinerários formativos que os estudantes teoricamente vão poder escolher de acordo com a área de maior interesse. São elas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Formação técnica e profissional também vai ter um vídeo à parte. Os propositores da reforma afirmam que a possibilidade de escolha dos itinerários formativos estimula o protagonismo juvenil. No guia de implementação do chamado Novo Ensino Médio, a gente pode ler o seguinte: a espinha dorsal do novo ensino médio é o protagonismo juvenil, que estimula os jovens a fazer escolhas, tomar decisões e se responsabilizar por elas. O foco da reforma não é a autonomia dos estudantes, como esse trecho dá a entender. O princípio da autonomia não aparece em nenhum outro momento desse documento. Você não vê os propositores defendendo a autonomia dos estudantes para pensar o seu próprio processo de aprendizagem, os métodos avaliativos, a formulação de normas internas das escolas, organização dos tempos e espaços escolares, nada disso. Eles só defendem a autonomia nesse momento específico de escolha dos itinerários formativos. Nos outros, eles continuam esperando obediência e passividade dos estudantes, o que é um ótimo indicativo de que, na verdade, o foco da reforma é a responsabilização. O estudante é o único responsável pelo seu processo formativo, logo, pelo seu sucesso ou fracasso. O que está muito relacionado com a teoria do capital humano, em que cabe ao indivíduo investir em si mesmo e arcar com os riscos desse investimento. No final das contas,
a reforma busca produzir uma subjetividade mercantil na juventude. Não à toa, o empreendedorismo está entrando na escola pública através da BNCC. Com a taxa de desemprego altíssima, o incentivo ao empreendedorismo é uma forma de responsabilizar o estudante pela sua inserção no processo produtivo. Aquela coisa, não está conseguindo emprego? Crie seu próprio emprego. Seja você a sua própria empresa. Isso é o que alguns pesquisadores estão chamando de empresariamento da escola pública e da sociedade. Alguns pesquisadores, vocês podem conferir aqui na descrição, como eu já falei, todas as referências estão na descrição do vídeo. Um deles diz o seguinte: a apologia da empresa de forma generalizada para todos os espaços e comportamentos torna o empresário uma figura emblemática e modelo a seguir pela juventude, o que serve para reforçar a ideologia meritocrática. Além do empresariamento, outros dois conceitos têm sido evocados por esses pesquisadores, o de mercadorização e o de mercadificação. O primeiro significa reorganizar de acordo com a lógica de mercado, e o segundo significa transformar em mercadoria. As duas coisas podem coincidir ou não. No caso da educação, coincide. Ela está sendo reformada a fim de se adaptar às demandas do mercado, mercadorização, e está sendo transformada em mercadoria através do avanço da privatização, mercadificação. E mesmo que a educação se mantenha pública, no sentido de estatal, ela ainda pode ser privatizada em partes, como já acontece com os serviços de limpeza, zeladoria e segurança, e como vem acontecendo e com a reforma do ensino médio vai acontecer ainda mais no sentido de material didático, plataformas EADs, enfim, eu vou falar também disso em outro vídeo. E não dá para falar de privatização sem falar de terceirização, que ficou ainda mais fácil depois da aprovação da Lei 13.429 de 2017, conhecida como Lei da Terceirização. Essa lei ampliou a possibilidade de terceirização de um bem ou serviço público, e eu vou falar mais dela e de outras leis que foram aprovadas em 2017 em outro vídeo. Vocês já viram que eu tô falando de vários outros vídeos, é porque realmente vem aí. Voltando ao conceito de mercadificação. Na lógica da teoria do capital humano, como a educação é um dos componentes do valor da força de trabalho, ela é uma mercadoria, porque a força de trabalho é mercadoria. Então, comprar essa mercadoria, comprar educação, significa agregar valor à sua força de trabalho. Ou seja, você compra educação para se vender melhor. Bom, gente, essa foi a introdução da introdução que eu vou fazer no próximo vídeo. Como eu disse lá no começo, a reforma do ensino médio está inserida num contexto de disputa por poder político, em que os estados nacionais perdem força enquanto grandes grupos econômicos se fortalecem. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre esse movimento que se dá em escala global. Eu vou falar como o Brasil se posiciona no mercado internacional e como as organizações multilaterais que representam esses grandes grupos econômicos interferem na agenda educacional brasileira. Se você gostou desse começo, desse primeiro vídeo da série, dá um like, compartilhe o vídeo com algumas pessoas, muitas pessoas de preferência, e se inscreve no canal. E aproveita para ativar o sininho para você receber uma notificação quando saírem os próximos vídeos. É isso, até a próxima!